Fogo! As crianças estão lá dentro! O grito rasgou a noite da mansão no Rio de Janeiro como um tiro no escuro. Por um segundo, ninguém se mexeu. Os convidados acharam que era brincadeira. A música ainda tocava. As risadas ainda ecoavam pelo jardim iluminado. Até a primeira labareda surgir pela janela do andar superior. Naquele instante, a única pessoa que já corria em direção à casa não era nenhum dos milionários apavorados. Era a cozinheira. Mãos queimando, coração disparado, sem pensar duas vezes. A mesma mulher que, minutos antes, havia sido humilhada publicamente pela esposa do dono da casa. A mesma que ninguém queria ouvir. A mesma que naquela noite teria que escolher entre fugir para sobreviver ou entrar no fogo para salvar quem nunca respeitou. Helena tinha 37 anos e mãos marcadas pelo tempo. Não de idade, mas de luta. 3 anos trabalhando naquela mansão de frente para o mar da Barra da Tijuca. 3 anos acordando antes do sol, atravessando 2 ônibus e um trem, voltando tarde da noite para um apartamento pequeno, onde 2 adolescentes a esperavam como se ela fosse mãe, pai e tudo ao mesmo tempo. As irmãs, Luana e Bia, dependiam completamente dela. E ninguém naquela casa de luxo fazia ideia do peso real que ela carregava nos ombros. O milionário Augusto Ferraz quase nunca estava presente. Empresário do ramo de exportação, vivia em aeroportos, reuniões e decisões que movimentavam milhões. Quando aparecia, era educado, direto, respeitoso. Sempre agradecia a comida. Sempre perguntava se estava tudo bem. Nunca levantou a voz com Helena. Nunca a tratou como invisível. Mas também nunca percebeu o que acontecia quando ele virava as costas. Porque quem mandava de verdade naquela casa era Sofia, a esposa. E Sofia a detestava em silêncio. O ciúme de Sofia não vinha de romance, vinha de algo pior, a admiração. As 2 filhas do casal, Clara e Marina, corriam primeiro para a cozinha quando chegavam da escola. Abraçavam Helena, contavam segredos, pediam ajuda com tarefas, experimentavam bolos ainda quentes. Com a mãe, eram frias. Com a cozinheira, era um afeto puro. E isso corroía Sofia por dentro, todos os dias. Em pequenas doses de veneno emocional que só aumentavam. No início, as agressões eram sutis. Um prato devolvido sem explicação. Um comentário sobre o tempero estar simples demais. Um olhar longo demais quando Helena ria com as crianças. Depois vieram as frases diretas. Você se acha parte da família? Lembre-se do seu lugar. Funcionária não cria, serve. Helena ouvia, engolia, voltava para o fogão. Precisava daquele salário, precisava da estabilidade, precisava proteger as irmãs da própria fome que ela já conhecera. As outras funcionárias viam tudo, mas fingiam não notar. O medo de Sofia era maior que qualquer senso de justiça. A mansão tinha regras invisíveis, e a maior delas era: não confronte a patroa. Quem confrontasse, sumia. Helena sabia disso. Já tinha visto 2 empregadas saírem chorando, com caixas de papelão nas mãos, sem direito à despedida. Por isso, quando Sofia a humilhava, Helena respondia com silêncio. Um silêncio que machucava mais por dentro do que qualquer grito. Augusto, por outro lado, valorizava o trabalho dela. Não fazia discursos, mas elogiava a comida, recomendava seus pratos a convidados importantes, pedia que ela ensinasse receitas antigas às filhas. E isso alimentava ainda mais o ódio de Sofia. Para a esposa, Helena não era uma funcionária. Era uma ameaça invisível. Uma presença que roubava algo que ela mesma havia perdido: a conexão com as próprias filhas. Na semana da festa, a tensão aumentou. A mansão se preparava para receber empresários, amigos influentes, sócios internacionais. Sofia se movia como uma general, gritava ordens, mudava tudo de lugar. Descontava o nervosismo nos funcionários. Com Helena era especial. Esse molho está errado. Esse peixe está passado. Você desaprendeu a cozinhar. Todas as frases vinham acompanhadas de olhares de desprezo que cortavam mais que faca. As filhas percebiam. Clara, a mais velha, chegou a dizer uma vez: "Mamãe trata Helena como se ela fosse nada." Sofia ouviu, e o tapa veio rápido. Não no rosto, mas na alma. Você não se mete no que não entende. Depois virou-se para Helena.
E você para de colocar ideias na cabeça das minhas filhas. Helena sentiu o estômago embrulhar. Ela não colocava ideias, ela só dava carinho. E isso parecia ser imperdoável naquela casa. Na noite anterior à festa, Helena ficou até depois da meia-noite preparando sobremesas. Sofia exigira um cardápio perfeito, nada poderia sair errado. O forno ficou ligado por horas seguidas. O cheiro de açúcar, queimado, manteiga e massa quente dominava a cozinha. Em meio ao cansaço extremo, Helena sentiu um aperto estranho no peito, um pressentimento ruim. Mas ignorou. Pressentimentos não pagavam aluguel, nem compravam material escolar. Na manhã da festa, Sofia começou a perseguição final. Mandou refazer pratos que já estavam prontos, mandou repetir temperos, mandou jogar fora bandejas inteiras. Tudo com a frieza de quem gosta de ver alguém sendo quebrado por dentro. Helena obedeceu, sempre obedecia, até quando as mãos tremiam, até quando as pernas ameaçavam falhar, até quando o corpo implorava para parar. As crianças passavam pela cozinha e tentavam conversar com ela. Sofia impedia. Saiam daqui, isso não é lugar de criança rica. Helena abaixava a cabeça, mas as meninas sempre voltavam escondidas. Levavam desenhos, bilhetinhos, abraços rápidos, e isso mantinha Helena de pé. Aquilo era mais que trabalho, era afeto verdadeiro, algo raro naquele ambiente onde tudo era aparência. Poucas horas antes da festa começar, Sofia fez a humilhação mais cruel. Entrou na cozinha na frente de todos e disse, em voz alta, que Helena jamais teria uma vida como aquela, que passaria a vida inteira servindo mesas que nunca seriam dela, que mulheres como ela nasciam para obedecer. O silêncio foi absoluto. Helena sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Apenas respondeu, sim, senhora. Por dentro, algo começava a se romper. As irmãs de Helena ligaram naquele fim de tarde. A internet do apartamento havia sido cortada por falta de pagamento. Helena prometeu resolver. Prometeu tudo, como sempre. Guardou o celular e voltou para a panela. Sofia assistiu de longe, com aquele sorriso discreto de alguém que adora saber que está vencendo. Quando os convidados começaram a chegar, Helena já estava no limite físico. Suava, tinha dores nas costas. Mas a cozinha funcionava como um reloginho. Pratos saíam perfeitos, taças eram levadas. As crianças circulavam correndo perto da área de serviço, empolgadas com a festa. Sofia não percebia. Estava ocupada demais exibindo uma felicidade que não sentia. Ninguém notou quando Clara entrou escondida na cozinha. Ninguém viu quando ela se aproximou do fogão. Ninguém percebeu quando a manga larga do vestido encostou na chama. O cheiro veio primeiro, um cheiro diferente, de tecido queimando. Helena virou o rosto no mesmo instante em que ouviu o grito. E foi ali, naquele exato segundo, que o conflito silencioso daquela casa estava prestes a se transformar em tragédia. O grito de Clara atravessou a cozinha como uma lâmina, agudo, curto, desesperado. Helena largou a colher no mesmo instante. O tecido do vestido da menina subia em chamas pela lateral. Um fogo pequeno, mas faminto. Por uma fração de segundo, ninguém reagiu. O tempo pareceu engasgar. Então Helena correu, não pensou, não hesitou. Arrancou o pano de prato do ombro, jogou sobre o fogo e abraçou Clara com força, rolando com ela pelo chão frio da cozinha. O fogo apagou, mas o cheiro de queimado ficou impregnado. Clara chorava, em choque. Helena segurava com o coração disparado, sentindo a pele da menina quente demais. Tá tudo bem, a tia tá aqui, repetia, mesmo tremendo. Os outros funcionários correram. Gritos tomaram conta do ambiente. Alguém chamou por socorro. Alguém gritou o nome de Sofia. Sofia entrou correndo. Quando viu a filha no colo de Helena, o pânico virou raiva antes mesmo de virar alívio. "O que você fez com a minha filha?" A pergunta veio como um tiro. Helena tentou explicar, apontou para o fogão, para o vestido queimado, para o pano ainda fumegando no chão. Mas Sofia já havia decidido a versão. Era mais fácil culpar do que entender. Augusto também chegou, suado, confuso, ainda com a gravata torta dos cumprimentos. Viu a filha, correu até ela. Clara estendeu os braços para a mãe, mas Sofia estava ocupada demais acusando. "Essa mulher é irresponsável, quase matou minha filha."
As palavras caíram pesadas na cozinha. Helena sentiu o mundo girar. Quase matou, logo ela. Clara tentou falar entre soluços. Mamãe, foi sem querer, eu cheguei perto do fogo. Sofia não ouviu, ou fingiu não ouvir. Olhava apenas para Helena, com ódio puro nos olhos. Um ódio que vinha sendo alimentado há anos. Eu mandei você manter as crianças longe daqui. Você não escuta, você nunca escuta. Augusto levantou a mão pedindo calma. Sofia, primeiro vamos ver se a Clara está bem. Helena se ajoelhou, abriu espaço para ele pegar a filha. Observava em silêncio. Sentia as pernas fracas, o coração parecia batendo no ouvido. Sabia que a culpa cairia sobre ela, como sempre. Só não imaginava o tamanho do golpe. O médico particular foi chamado às pressas. Enquanto isso, a festa continuava do lado de fora. Música alta, risadas, taças se chocando. Dentro da cozinha, o terror vibrava no ar. Bia e Luana, as irmãs de Helena, não sabiam de nada. Para elas, aquela era só mais uma noite em que Helena chegaria tarde. Para Helena, era a noite em que sua vida estava prestes a desabar. Quando o médico confirmou que Clara não tinha queimadura grave, apenas marcas superficiais, Helena sentiu um alívio tão intenso que quase caiu sentada. Mas não teve tempo de agradecer. Sofia se aproximou lentamente. Você está demitida. A frase saiu limpa, sem emoção, sem hesitação. Agora, pegue suas coisas e suma da minha casa. O mundo de Helena encolheu. Demitida? Naquela noite? Sem aviso? Sem direitos? Sem nada? Tentou falar. Dona Sofia, foi um acidente, eu salvei. Se você tivesse obedecido, nada disso teria acontecido. Augusto tentou intervir. Sofia, vamos conversar com calma. Ela virou-se para ele com os olhos em chamas. Ou ela sai agora, ou eu saio com as crianças. O silêncio que veio depois foi devastador. Augusto olhou para Helena. Pela primeira vez, viu medo nos olhos dela. Medo real. Não de perder um emprego, de perder tudo. Ele abriu a boca para dizer algo, mas fechou. Hesitou. O peso da escolha caiu inteiro sobre ele. E ele escolheu o caminho mais fácil. Helena entendeu sem que precisasse de palavras. Foi até o vestiário. Perou a bolsa. O avental ficou pendurado. 3 anos de trabalho cabiam agora dentro de uma sacola. Ao passar pela cozinha pela última vez, viu as panelas ainda no fogo, o molho fervendo, o prato principal inacabado. Tudo que ela tinha construído naquele lugar continuaria funcionando mesmo sem ela. Ao sair pela área de serviço, ouviu a música da festa aumentar, as risadas subirem, a vida da mansão seguir normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se ela nunca tivesse existido. Helena atravessou o portão de ferro com os olhos marejados. Não chorava pelo emprego, chorava pelas meninas, chorava pelo afeto arrancado à força. No ônibus de volta, sentiu o corpo finalmente ceder. As mãos tremiam. O celular vibrou. Mensagem de Luana. Mana, a luz de casa piscou de novo. Tá tudo bem aí? Helena respirou fundo antes de responder. Tá sim, chego já. Mentiu. Pela primeira vez em muito tempo, não sabia como sustentaria a próxima semana. Dentro da mansão, Sofia acreditava estar vitoriosa. Observava as filhas de longe, satisfeita por ter arrancado aquela ameaça do caminho. O que ela não sabia, e que ninguém ali ainda sabia, é que aquele pequeno incêndio não tinha sido totalmente apagado. Muito longe disso. Porque, enquanto a festa avançava, uma chama esquecida na cozinha começava a crescer em silêncio. A primeira cortina de fumaça surgiu discreta, quase invisível, escapando pela fresta da porta da cozinha. Ninguém na sala percebeu. A música estava alta demais, as conversas animadas demais. Os convidados riam, brindavam, admiravam a vista da varanda envidraçada sem imaginar que, poucos metros atrás, algo começava a sair do controle. O pano que Helena havia jogado sobre o fogo ainda estava quente, muito quente. Uma das bocas do fogão permanecera ligada, esquecida na pressa do socorro. O óleo, aquecido demais, reacendeu. Uma labareda fina subiu outra vez, tocando a borda da cortina próxima. Em segundos, o fogo encontrou o que precisava para crescer. O cheiro veio antes da visão. Um cheiro forte de fumaça densa, pesada.
Um dos garçons franziu o rosto. Vocês estão sentindo isso? Antes que alguém respondesse, a energia da casa oscilou. As luzes piscaram uma, duas vezes. Alguém riu, achando que fazia parte do clima da noite, até que o alarme de incêndio começou a gritar. O som cortou a música como um vidro quebrando. Convidados se entreolharam confusos. Alguns pensaram que fosse alarme falso. Outros já se levantavam, inquietos. Sofia, na mesa central, levantou-se irritada. Isso deve ser alguma falha elétrica, ninguém se mexa. Mas, naquele instante, a porta da cozinha se abriu com força. Uma nuvem escura invadiu o salão como um bicho vivo. A fumaça vinha grossa, sufocante, quente. Um funcionário gritou: "Pegou fogo!" O pânico se instaurou em menos de 2 segundos. Taças caíram, mulheres gritaram, crianças começaram a chorar. Augusto correu imediatamente até as filhas. Pegou Marina no colo, procurou Clara com os olhos em desespero. Sofia tentou manter a postura, mas quando viu as chamas lambendo a lateral da porta da cozinha, a máscara caiu. Era medo puro agora, nada mais. O fogo se espalhava rápido. A decoração era de tecido fino, as cortinas secas, o teto revestido em material inflamável. O que era luxo virou combustível. Em poucos instantes, a cozinha estava tomada. A fumaça avançava pelos corredores como um corredor fechado. Os convidados tentavam fugir para a saída principal, mas alguém gritou que o portão automático havia travado com a queda de energia. A mansão, feita para proteger, agora se transformava numa armadilha. As crianças gritavam. Sofia procurava as filhas em pânico. Augusto tentava abrir uma das portas laterais a socos. Nada funcionava. O calor aumentava rápido demais. A fumaça já fazia alguns desmaiarem. Do lado de fora, a poucos quarteirões dali, Helena descia do ônibus com uma sensação horrível no peito. Não sabia explicar. Um aperto absurdo, como se algo estivesse errado demais para ser ignorado. O céu refletia um brilho estranho ao longe, alaranjado. Então, ela ouviu sirenes. Uma, depois duas, depois várias. O coração dela disparou quando viu a fumaça subindo no horizonte, exatamente na direção da mansão. O corpo de Helena se moveu antes da mente. Ela começou a correr, bolsa batendo no quadril, pulmões queimando, pernas doendo. Pensava nas meninas, Clara, Marina, pensava em Augusto, mesmo em Sofia. Pensava apenas numa coisa: ainda tem gente lá dentro. Na mansão, o desespero havia se tornado absoluto. Um dos funcionários caiu desacordado. Uma das saídas estava tomada por fogo. A fumaça já impedia a visão. Augusto conseguiu arrombar parcialmente uma porta lateral, mas a queda do telhado na área externa bloqueou a passagem. Sofia finalmente gritou, um grito quebrado: "Minhas filhas, por favor, minhas filhas!" Foi nesse momento que Helena surgiu no portão de serviço. Ela viu as chamas de perto, o calor batia no rosto, os gritos vinham de dentro. Um bombeiro ainda não havia chegado. Era cedo demais, rápido demais. O incêndio tinha vantagem sobre todos. Helena não pensou na demissão, não pensou na humilhação, não pensou nas palavras cruéis. Ela pensou nas crianças. Entrou pela mesma porta por onde havia sido expulsa horas antes. A fumaça queimava os olhos. Ela rasgou um pedaço da própria blusa para cobrir o rosto, exatamente como já tinha visto o pai fazer uma vez, muitos anos antes, num barraco em chamas. Avançou pelo corredor de serviço, guiada de memória. Cada passo era uma luta contra o ar. Dentro da mansão, quando alguém gritou: "Tem uma mulher aí dentro!", Augusto virou-se no mesmo instante. E então ele viu. Mesmo envolta em fumaça, mesmo coberta de fuligem, ele reconheceu Helena. Naquele instante, Augusto entendeu tudo. E Sofia também. Helena entrou no meio da fumaça como alguém que já não tinha mais nada a perder. O ar queimava os pulmões. A visão ardia. O chão estava quente. Mas ela avançou mesmo assim. Sabia exatamente onde ficava o quarto das crianças. Sabia cada curva daquele corredor, porque durante 3 anos, aquele também tinha sido, de certa forma, o seu lar. Os gritos de Marina vinham do final do corredor, fracos, engasgados. Helena se abaixou, passando a mão pela parede para não se perder. Trombava nos móveis, sentia farpas de madeira ardendo na pele. Quando chegou ao quarto, encontrou a menina escondida debaixo da cama, paralisada de medo.
Vem, meu amor, a tia tá aqui. Marina chorava tanto que mal conseguia respirar. Helena puxou com cuidado, colocou o pano improvisado sobre o rosto dela e a tomou nos braços. Ao sair do quarto, ouviu outro choro. Clara. Vinha do banheiro, onde a menina havia se trancado em pânico. A porta estava quente demais para abrir com a mão. Helena pegou uma toalha molhada na pia, enrolou no braço e forçou a maçaneta. Quando conseguiu abrir, uma onda de fumaça saiu com força. Clara estava no chão, fraca, quase sem ar. Helena a pegou nos braços também. Agora carregava as duas. Cada passo de volta era mais pesado, as pernas falhavam, a fumaça engolia o caminho. Em certo momento, Helena tropeçou e caiu de joelhos. As crianças escorregaram um pouco de seus braços. O calor era insuportável. Tudo ao redor estalava. O fogo estava vencendo. Ela fechou os olhos por um segundo. Pensou nas irmãs, pensou na vida dura, pensou que talvez não fosse sair dali, mas abriu os olhos de novo e se levantou. Quando Helena surgiu de volta no salão, coberta de fuligem, com as duas meninas nos braços, o caos parou por um segundo inteiro. Era como se o tempo tivesse congelado. Bombeiros acabavam de chegar e rompiam a entrada principal. Augusto viu primeiro. O grito dele rasgou tudo. Minhas filhas! Os bombeiros correram, ajudaram a tirá-las dos braços de Helena. Levaram as meninas para fora. Sofia se atirou sobre elas, chorando de forma desesperada, descontrolada. Abraçava as filhas como se tivesse acabado de voltar do próprio inferno. E, de certa forma, tinha. Helena tentou dar mais um passo, mas não conseguiu. As pernas cederam, ela caiu no chão, que horas antes a havia expulsado. Um bombeiro a puxou para fora no último segundo antes de parte do teto desabar. Do lado de fora, na calçada, com a noite iluminada por sirenes e fogo, Helena recobrou a consciência tossindo, com os olhos ardendo. Viu as crianças sendo atendidas. Viu Marina abraçada ao pescoço do pai. Viu Clara segurando forte a mão da mãe. E então viu Augusto vindo na direção dela. Ele não correu. Ele caminhou, devagar, como alguém que finalmente entende o peso de tudo o que ignorou. Ajoelhou-se na frente de Helena no meio da rua, sem se importar com o terno sujo, com os olhares, com nada. Pegou a mão dela com força. Você salvou minhas filhas. A frase saiu quebrada. Helena apenas balançou a cabeça, fraca. Eu prometi que cuidaria delas, respondeu, quase sem voz. Do outro lado, Sofia observava a cena, ainda abraçada às filhas.